bom dia! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonito. E você, claro, seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda, porque o programa hoje está muito especial. E eu quero te fazer um convite já na abertura e no início do nosso Você Bonito. Eu estou aqui em frente, né, à nossa TV Gazeta, em frente à Fundação Casper Libero, com uma proposta hoje maravilhosa de saúde. É um convite mesmo para a sua saúde. A gente vai ficar aqui durante todo o programa ao vivo, porque hoje a gente vai fazer um mutirão do diabetes. A gente sabe o quanto essa doença é séria e que a cada ano, a gente vai mostrar uns dados para vocês daqui a pouquinho, a gente tem um aumento aí, né, de pessoas com o diagnóstico e de muita gente ali naquele limite, né, que já tem aí um pré-diabetes. Então hoje a gente vai oferecer a você que passar por aqui na Avenida Paulista uma coisa muito especial, que é o cuidado com a sua saúde. As meninas estão prontas, eu vou apresentar hoje aqui com a gente Bruna Isabela Silva, que é enfermeira, a Lívia Fornari, nutricionista, aqui ao lado, e a Thaís, que é técnica em enfermagem. A gente vai aferir pressão, vamos fazer aquele examezinho que já a gente vai explicar para ver a glicemia, né? Então, venha até aqui que durante todo o tempo do Você Bonita, então nessas 2 horas que a gente vai estar ao vivo com o programa, as meninas estarão aqui. Bem-vindas, obrigada, né, com essa ação tão importante. E a gente tem 2 convidados também que hoje vão bater um papo com a gente para a gente falar da doença. Olha, mais uma vez, a endocrinologista, a doutora Rosália Padovani. Bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer, obrigada por estar aqui com essa missão tão importante, né? Obrigada a vocês, é um prazer para mim também estar aqui hoje com vocês durante essa manhã. E também, gente, a gente vai bater um papo a respeito das complicações do diabetes com o cardiologista, Dr. Rodrigo Esper. Bem-vindo. Querido, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui para dividir um pouco o nosso conhecimento com os seus telespectadores. É isso aí. Eu vou só pedir para ficar no meio, para eu poder passar o microfone aqui para os dois ladinhos. Vocês viram, né, gente? A gente está numa tenda, tá? Então é uma tenda branca, quase em frente à escadaria, tá? Aqui do prédio, até para localizar na Avenida Paulista, Paulista 900, tá? Então você que está assistindo a gente, que tem aí essa disponibilidade, venha. E claro, que quem está passando por aqui também será muito bem-vindo. Eu vou começar, então, na verdade, até para que a gente introduza a respeito da doença, doutora. A gente sabe que os números têm aumentado. Vamos entender, então, e falar dos tipos de diabetes, até para a gente conseguir encaixar o público que a gente pode ajudar. Porque diabetes tipo 1 é aquela já estabelecida em alguns momentos, enfim, que a gente descobre às vezes na infância, e que a parte genética conta muito. Nesse caso, acaba sendo mais difícil, né? Exatamente, Carol. Então, vamos lá. A diabetes ela é uma doença que vem aumentando significativamente no nosso meio. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia nós temos em torno de 10 milhões de diabéticos no Brasil. E por incrível que pareça, mais ou menos 50% desses pacientes ainda não têm o diagnóstico. O diabetes, ele é dividido em 2 tipos principais. O tipo 1, conforme a Cara falou, esse tipo 1, ele acomete mais crianças e adolescentes. Ele é um diabetes normalmente que é dependente de insulina, porque existe uma deficiência de insulina que é secretada pelo pâncreas. Então, o pâncreas não consegue secretar insulina. O diabético tipo 2 normalmente acontece numa fase mais tardia, após os 30 anos, e ele está relacionado com o ganho de peso, com a alimentação. É óbvio que tem que ter uma predisposição genética, mas também tem o componente ambiental, a alimentação, o estilo de vida. Quando você diz uma predisposição genética, a gente está falando de que outras coisas que podem envolver aí esse paciente? Por exemplo, outras questões, ovário policístico, coisas do tipo também podem levar ao diabetes? Sim, esse paciente, normalmente esses pacientes, eles têm obesidade, hipertensão, ovário policístico, conforme você falou também, normalmente é comum os pacientes obesos, né? Que tem ovário policístico, mulher. Então, todas essas características têm que ser avaliadas e esses são os pacientes considerados com maior risco para ter a doença, que é o diabético tipo 2. Agora, a gente explicou um pouquinho a respeito da doença, mas vale lembrar também que as complicações é que são, a gente pode colocar,
como a parte principal após o diagnóstico. Então, eu vou conversar com você, doutor. Quando a gente fala dessas complicações, então uma pessoa que já tem o diabetes ou que está ali naquele limite já considerado um pré-diabético, quais são aí os prejuízos para a saúde? Carol, na realidade, assim, todo paciente diabético ele é considerado de alto risco para doenças cardiovasculares, né? E a via final dessa doença cardiovascular é o infarto e o derrame. 50% dos diabéticos, eles morrem disso. Então, você saber fazer a prevenção e o diagnóstico precoce dessas doenças é muito importante no paciente diabético. Então, por isso que é importante sensibilizar a população a respeito disso. Quando a gente fala, inclusive, de pacientes diabéticos, é muito comum, e a gente já ouviu no programa algumas vezes, que a maioria deles já saem do consultório do cardiologista com um remédio para colesterol. Como é que é essa questão do diabetes, do colesterol? Como que você enxerga isso? Embora eu acho que os pacientes que conseguem mudar a alimentação e os hábitos, às vezes, conseguem se livrar do remédio, né, doutor? Na realidade, a dislipidemia, o colesterol alto do diabetes, né? A gente tem que ter um controle bastante rigoroso. Talvez por isso o limiar de introdução de medicamentos ele é mais baixo, porque as metas terapêuticas elas são mais rígidas no paciente diabético. Então, isso faz parte. Obviamente que não é só o remédio. A mudança de hábitos alimentares, atividade física, a mudança de estilo de vida ela é fundamental para o controle tanto do diabetes quanto do colesterol alto. Mas muitas vezes você tem que associar algum medicamento para atingir a meta adequada do colesterol para o paciente. É por conta disso. Às vezes, num início aí dessa mudança, né? Doutora, deixa eu te perguntar. Para o paciente que não está diabético, né? Que ele está ali já notando que a glicemia aumentou. Como é que a gente sabe ali qual é a referência, um número de referência, então, que a gente pode colocar até qual, num exame aí de glicemia, seria normal? Bom, o diagnóstico de diabetes ele deve ser feito com uma glicemia de jejum alterada acima de 126. Tá. Então, de 100 a 126, a gente pode considerar um pré-diabetes, né, um aumento de risco para o desenvolvimento da doença, e acima de 126 já o diagnóstico de diabetes. É importante lembrar que sempre esse exame deve ser repetido. O ideal é que o paciente tenha pelo menos 2 exames acima de 126 para confirmar o diabetes. Além disso, pode ser feito através do que a gente chama de curva glicêmica. É um exame feito no laboratório, onde o paciente tem que tomar um xarope de açúcar, ele é um xarope bem doce, contém 75 gramas de glicose, então ele faz uma glicemia antes de receber esse xarope e 2 horas após. E se esse resultado vier se essa glicemia 2 horas após vier acima de 140, então é fechado o diagnóstico de diabetes. Além disso, uma glicemia ocasional acima de 200 também pode fazer esse diagnóstico. Agora, hoje a gente vai proporcionar aí, vamos mostrar que já está fazendo a fila aqui. Bem-vindos! Venham, tá? Bem-vindos. A gente já vai rolar aqui, né? A gente já está com uma primeira paciente. Bem-vinda lá. Durante todo o programa, tá, gente? Aproveita. Então, aí te pergunto, doutora, esse exame que as meninas vão fazer, que é aquele que a gente consegue, a picadinha, né, do dedo e tal, como é que a gente interpreta esse exame? O ideal, conforme eu falei, Carol, é que o diagnóstico seja feito no laboratório através da glicemia, que é o exame que é dosado o açúcar no sangue. Esse exame, que é a avaliação da glicemia capilar, avaliado por esse aparelhinho que a gente chama de destro, ele é usado mais para o controle, mas é óbvio que numa ação, conforme a gente está fazendo, ele pode estar direcionando os pacientes para uma maior atenção para que eles possam estar confirmando, então, esse exame no laboratório. Se o paciente estiver em jejum, o ideal são 8 horas de jejum, de 8 a 12 horas de jejum, então acima de 126, e conforme eu falei, ocasional acima de 200. Isso alertando o paciente para que ele procure um médico e faça, então, um exame no laboratório. E claro que todos eles vão comentar aqui com as meninas se fizeram alguma refeição, qual foi o último horário da refeição, tudo isso que é importante. Você comentou da atividade física, doutor. E
não tem muito tempo, a gente falou a respeito disso, a gente falou de receptores e tal. De fato, a atividade física pode melhorar, pode equilibrar essa questão da glicemia, não só como a queima calórica, mas nessa questão aí que pode melhorar os receptores, enfim, da insulina, alguma coisa do tipo. Sem dúvida nenhuma. A principal causa do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, é a resistência à entrada da insulina nas células. E a atividade física, ela melhora essa resistência dos receptores celulares. Então, e não é tão difícil assim, sabe, Carol? Se você fizer 3 horas de atividade física por semana, isso diminui significativamente o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Então, pelo menos 15, 20 minutos de caminhada todo dia, você vai ter uma prevenção e diminuição de mortalidade, ou seja, você vai viver mais tempo e com maior qualidade de vida. É isso aí. Bom, até para contar para vocês que daqui a pouquinho, Pamela Domingos, que já tá ali, beijo, vai assumir o posto aqui embaixo, que já eu subo pro estúdio. E já a gente vai bater papo também com a nossa nutricionista, com a nossa enfermeira, até para que a gente entenda, essa questão nutricional é extremamente importante, então por isso a gente tem a nutricionista e quem passar por aqui também vai ter as dicas de nutrição, né? Olha lá, ela tá preparadíssima. Já tem pergunta do público, Glaucia? Vamos colocar a perguntinha do público então na tela. Olha lá, gente. Entrou. Estão perguntando então, doutora, se qualquer pessoa pode fazer esse exame. A Ana. Obrigada, Ana. Um beijo. Ana, muito obrigada pela sua pergunta. Qualquer pessoa sim pode vir realizar esse exame. É muito simples, a gente pode fazer aqui mesmo, em qualquer local. E fazendo esse exame, conforme eu falei, o resultado será um alerta, então, para que você possa fazer o exame no laboratório. Agora, doutora, a gente está comentando também alguns pontos que é importante, até como orientação, que leve a pessoa até o diagnóstico do diabetes. Porém, o nosso recado, claro, é sempre a prevenção, que é o melhor remédio, né? Qual é a sua dica principal? De fato, é mudar a alimentação? Você acredita que hoje, é o hábito errado da população que tem elevado o número de diabetes? Carol, a alimentação é um fator muito importante, porque principalmente no diabetes tipo 2, a obesidade e o diabetes, eles andam de mãos dadas, então numa curva ascendente. Cada vez mais a gente tem pacientes obesos, cada vez mais o diagnóstico de diabetes. Então, portanto, é muito importante ter um cuidado com a alimentação. E daí, o que seria ter cuidado com a alimentação? A ingestão de frutas, legumes, alimentos integrais, evitar o leite integral e dar preferência pelo leite desnatado ou semidesnatado. E a atividade física, que é outro fator muito importante. Então, acho que a associação, tanto da alimentação quanto da atividade física, conforme nosso colega falou, 3 vezes por semana não é muito. Então, 150 minutos por semana, 50 minutos, 3 vezes por semana, não é muito e pode ajudar com que você tenha uma doença, uma complicação e evitar até uma morte. Qualquer atividade física, todas elas vão ser importantes nesse momento? O que a gente recomenda é que o paciente faça o exercício aeróbico e uma atividade de resistência, uma atividade de resistência. Então, associando o aeróbico, que vai levar ao gasto de energia e até ajudar na perda de peso, e um exercício de resistência para aumentar a massa muscular, porque o músculo vai aumentar o metabolismo e também vai facilitar a perda de peso. Tá aí, gente, ó, e as pessoas estão animadas, bem-vindos, ó, para quem chegou agora também, a fila tá aumentando, obrigada, viu? Muito prazer, obrigada pelo carinho ter vocês aqui, a gente tá ao vivo, continuaremos ao vivo até as 2 da tarde, desculpa, até a 1h30 da tarde com o nosso Você Bonita, e isso aqui vai rolar e eu tenho certeza que essa fila vai aumentar mais, daqui a pouquinho a Pamela vai mostrar pra gente, conversando com as outras profissionais, então agora nós vamos fazer o seguinte... A gente falou da doença, debateu, até porque isso é muito importante, que o público tenha noção dos dados. A gente fala, aumentou um número, cresceu. Vamos entender bem o que é isso, olha lá. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos 10 anos.
O Rio de Janeiro aparece como a capital brasileira com maior prevalência de diagnóstico médico da doença, com 10,4 casos a cada 100 mil habitantes. O diabetes é uma epidemia global e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com maior número de casos, atrás da China, Índia e Estados Unidos. Vários fatores desempenham papel importante para este crescimento em países em desenvolvimento: obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada. Um levantamento revela que no Brasil, o indicador de diabetes aumenta com a idade e é quase 3 vezes maior entre os que têm menor escolaridade. Nas pessoas com idade entre 18 e 24 anos, por exemplo, o índice é de 0,9%. Já entre os brasileiros de 35 a 44 anos, o índice é de 5,2%. E entre os com idade de 55 a 64 anos, o número chega a 19,6%. O maior registro, entretanto, é na população com 65 anos ou mais, que apresenta índice de 27,2%. Se continuarmos nesse ritmo, a tendência não é nada animadora. Em 2040, a estimativa é que 642 milhões de pessoas ao redor do planeta estejam com diabetes. Analisando esses dados, é fácil chegar à conclusão que um melhor sistema de prevenção resultaria num menor impacto para as pessoas. Então, ó, a gente está aqui, deixa eu retomar nosso mutirão do diabetes. Já estão comigo, mais uma vez aqui em cima, a doutora Rosália Padovani, que é endocrinologista, e o doutor Rodrigo Esper, que é cardiologista. Bem-vindos mais uma vez. Eu vou sentar aqui do lado de vocês. É assim, as pessoas, vocês viram, né? Vocês estavam notando ali junto comigo, estão se interessando pelos cuidados com a saúde, não estão? Embora a gente mostrou aí o aumento do problema aí do diabetes, qual é a opinião de vocês nessa questão? Porque as pessoas estão procurando ajuda, né? Quando a gente vê aquela fila crescendo, a gente nota que as pessoas estão atentas a isso. Porque muitas vezes podia passar reto e falar, eu não vou parar aqui não. Não é? O que você acha, doutora? Eu acho que felizmente realmente é isso que está acontecendo. Eu acho que cabe a nós, os profissionais da saúde, a mídia, o governo, as ações públicas para orientar a população, porque eu acho que desde que a população esteja bem orientada, as pessoas vão atrás, vão procurar, porque é interessante para todo mundo, né, ficar bem e poder tomar medidas preventivas de determinadas doenças, como diabetes, por exemplo. E o que a gente falou, na segunda-feira a gente teve a pauta com o Dr. Roberto, eu comentei a respeito do gasto público que, né, o país gasta muito para cuidar depois da doença. Então, gente, a gente tem que pensar nisso também, né? É uma ação coletiva e social. Então, agora, vamos lá para Paulista, na nossa tenda desse mutirão do diabetes. Pamela Domingues está lá, cobrindo tudo e vai bater um papinho com as meninas aí embaixo. Bem-vinda! Olá, Carol! Olá para você que está assistindo o Você Bonita. É isso aí que você falou, viu? A nossa fila aqui neste mutirão de diabetes não para de crescer. Ainda dá tempo de você vir para cá. É muito importante fazer esse exame. Afinal, muitas pessoas têm diabetes e sequer sabem. Por isso, a importância deste controle. E é o seguinte, ó. Nós estamos na Avenida Paulista, em frente ao prédio da TV Gazeta. E eu vou te mostrar agora como esse exame é simples, é rápido e é indolor. O primeiro passo é conversar com a Bruna, a nossa enfermeira, que irá te receber assim que você chegar aqui. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Qual é o primeiro passo deste exame, Bruna? O primeiro passo, você dá o seu nome para nós, a sua idade, aproximadamente a sua altura, que é utilizado para fazer o IMC com a nutricionista, se você fuma, se não. Aí a gente faz uma pesagem, que também é utilizado esse valor para fazer o IMC com a nutricionista, e eu faço a ferição de pressão. Diabetes é uma doença crônica e se você não tratar, pode acabar ocasionando a hipertensão, que é um dos parâmetros para a gente começar a definir, tá com diabetes. Depois disso, a gente faz o teste rápido de glicemia, que vai falar se está alta, se está baixa, dependendo se você acabou de almoçar, se você está em jejum.
E depois uma avaliação rápida com o nutricionista, se vai dizer se sua altura está ideal para o seu peso, pela sua altura, se seu peso está ideal, se a glicemia está ideal ou não. E é isso. E aqui você também mede a circunferência abdominal, que é isso é fundamental, então, para detectar se há um acúmulo de gordura nesta região. Que o acúmulo de gordura na região abdominal é um dos sinais de diabetes, que a gente comprova a diabetes. Aí, pelo esse teste rápido, você procura uma UBS mais próxima da sua residência para estar fazendo esse controle, que é muito importante hoje em dia fazer esse controle. Caso o médico endocrinologista fale que está com a possível chance de ter diabetes, aí faz um teste laboratorial mais completo para poder diagnosticar de fato. Mostra pra gente como que é o equipamento utilizado para fazer o teste de glicemia. Posso ir aí pertinho de você para ver? Vou passar aqui o fio, peraí. Então este é o equipamento que você utiliza, é feito um pequeno furinho então no dedo, um furinho esse completamente indolor, né? É um furinho indolor, onde a gente usa esse aparelhinho juntamente com uma fitinha que nós conectamos aqui. Opa, desculpa. E o resultado sai na hora? Sai na hora. Com um furinho no dedo, nós colocamos o sangue nessa parte verde e ele dá em questão de segundos a glicemia do paciente, que é o sangue, o açúcar no sangue. Se eu já comi hoje, qual que é a glicemia ideal ou a limite para que eu não tenha nenhum problema? Tem um limite. Se você comeu, vai dar acima de 100, mas não muito acima. Acima de 200 já é uma glicemia muito alta. Tá certo. Bom, vou passar aqui agora para falar com a nossa nutricionista que está conosco hoje, que é a Lívia Fornari. Tudo bom, Lívia? Prazer. Tudo bem. Antes de começar o nosso papo, já quero colocar uma perguntinha do pessoal que está em casa e mandou para você. Vamos ver o que o pessoal quer saber. Daqui a pouquinho aparece então a nossa pergunta ali, ó. Quais frutas o diabético deve evitar? Olha, Pamela, é importante, diabético, evitar as frutas mais doces, que tem o índice glicêmico bem alto. Banana é uma delas, tá? Não só a fruta, como alguns legumes também, como cenoura, que tem bastante açúcar, tá? Então é importante evitar, porque quando cai na corrente sanguínea, a gente sabe quanto problema isso ocorre para o diabético. Então é importante evitar essas frutas com alto índice glicêmico. E ele consegue pesquisar também. Hoje em dia a gente tem uma lista enorme aí, gigante, de opções a serem evitadas, tá bom? A Bruna explicou pra gente que neste exame é detectado também o IMC. Qual que é a importância desse diagnóstico? Olha, o índice de massa corpórea é a relação do peso com a altura. Então a gente consegue avaliar que peso que esse paciente está, se ele está no peso ideal, se ele está obeso, se ele está acima do peso. Então é muito importante fazer esse teste para saber em que classificação você está e aí a partir daí a gente entrar com o tratamento adequado e conseguir também orientar adequadamente o paciente. Afinal, a obesidade é um dos principais fatores de risco do diabetes. Com certeza, Pamela. E é preocupante, né? E tem aumentado a cada dia, então eu digo que a população precisa sempre estar atenta a esse cálculo e sempre procurar um profissional adequado para orientar e para conseguir fazer o tratamento adequado. E através da alimentação nós conseguimos não só controlar, como também prevenir o diabetes? Com certeza, Pamela. Além de frutas, a gente fala também muito dos carboidratos, que também viram açúcar no sangue. Então, para aquele paciente que é diabético, a gente já pede para que ele evite o consumo e quando consumir, preferir os integrais, porque eles já têm um índice glicêmico mais baixo e é ótimo para quem quer comer um pouquinho do carboidrato, dá para dar aquela fugidinha também, mas tudo também com muita cautela. Muita cautela. E como que está o pessoal aqui do nosso multirão até agora? Quais resultados nós estamos obtendo por aqui? Olha, Pamela, estou até surpresa, que tá bem legal, viu? O pessoal até tá dentro aí dos padrões que a gente chama. São poucos que passaram aqui que tá um pouquinho alterado. E eu vejo essa conscientização hoje da população que tem mudado bastante. E a gente consegue enxergar isso aferindo um teste simples aqui na hora. Que notícia maravilhosa! Então falta você
você aqui conosco. Estamos aqui na Avenida Paulista, em frente ao prédio da TV Gazeta, até às 13h30. Dá tempo de você vir para cá. O teste ele é gratuito, ele é rápido e ele é indolor e é muito importante, não é, Carol? Obrigada, Pamela. Um beijo para você. Parabéns aí, meninas. Parabéns todos que estão aí na fila e que estão esperando realmente para passar pelo teste, que isso a gente sabe que a gente pode salvar muitas vidas, né? Mudar muitas histórias por aí. Então, se você está assistindo, vem, dá tempo, até 1h30. As meninas estão lá com o maior carinho hoje, né? Eu já fiz os meus agradecimentos aí e que bacana poder oferecer isso para o público. Doutora, chegou perguntinha para você já. Vamos colocar na tela? Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Helena, obrigada. De quanto em quanto tempo devo fazer esse exame? Essa pergunta é muito, muito importante, né? Bom, vamos lá então. Muito obrigada pela pergunta. Realmente essa pergunta é muito importante. Quem deve fazer o exame para a investigação do diabetes? Então, todo paciente acima de 45 anos e os pacientes que têm menos de 45 anos, mas que têm outros fatores de risco. Certo. Que tem hipertensão, que tem obesidade, sobrepeso, então, que tem antecedente familiar de diabetes. Então, esses pacientes também devem fazer o exame. Qual exame? Uma glicemia. Tá. Se essa glicemia vier se vier normal, esse paciente pode repetir o exame a cada 3 anos. Tá. Se vier alterada, então ele deve procurar já ajuda para fazer o tratamento. Quem já é diabético, então? Como é que é essa questão? Normalmente, os pacientes já têm o destro, né? Que o governo também oferece. Isso, a glicemia capilar, que é o que a gente está fazendo nessa campanha, ela é ideal para fazer o acompanhamento do paciente que já tem o diagnóstico, então, do diabetes. Ele pode fazer esse exame em casa mesmo. Todo dia pode fazer? Todo dia. Depende, na verdade, o quanto ele vai fazer, a frequência com que ele vai fazer, vai depender da orientação do médico dele. Tá. Quando o diabetes está mais descompensado, ele vai ter que acabar fazendo por uns dias um pouco mais, de forma mais frequente. Então, é recomendado que ele faça em jejum, antes e após as refeições, e se ele acordar de madrugada, inclusive de madrugada, para acertar os valores da glicemia. Tá. E depois ele pode fazer mais esporadicamente. Tá, e sempre também lembrando das orientações aí do médico, as orientações individuais, né? Doutor, para fechar, qual o seu recado para essa turma aí que a gente está com um sorriso no rosto de ver que as pessoas estão aí, estão aderindo e, enfim, estão procurando ter mais saúde, né? Olha, pessoal, é o seguinte, o diabetes é uma doença que vocês precisam correr atrás para fazer o diagnóstico. Como a doutora falou, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. E o diabetes, como a gente comentou, ele vem junto com outras coisas, pressão alta, obesidade. E a modificação de estilo de vida é o principal para tudo, tá? Porque se você começar a fazer atividade física, você vai querer comer melhor, você vai se preocupar mais com a sua saúde e certamente você vai procurar um médico para ter uma assistência e fazer os diagnósticos precoces do diabetes. Tá aí, gente. Muito obrigada. Eu vou agradecer já o trabalho de vocês, mas sei que vocês vão descer, vão continuar lá embaixo com aquela turma maravilhosa. Ah, lá embaixo então a gente faz o agradecimento? Então tá bom. Lá embaixo a Pamela então vai passar todos os agradecimentos. Obrigada, gente. Obrigado. Muito legal. Espero numa próxima que a gente possa fazer isso muitas vezes. De volta com o nosso Você Bonita e agora a gente vai lá para a Avenida Paulista acompanhar a nossa tenda, o mutirão do diabetes que a gente está oferecendo ao público hoje até 1h30 da tarde, né? Até o horário aí do programa você pode vir para cuidar da sua saúde. Vamos ver como é que tá a fila? Vamos conversar com a Pamela? Olha lá! Tudo bom, Carol? Tá bonito de ver, viu? Nosso mutirão de diabetes tá lotado. Várias pessoas passaram por aqui hoje e é gostoso saber que tanta gente se preocupa, né? Em se cuidar, se preocupa com a saúde. E eu estou aqui hoje também com o Dr. Rodrigo Esper, que está conosco desde o início do programa. Eu queria falar com você agora, doutor, sobre quais são os fatores de risco associados ao diabetes, que eu acho que é algo bem importante para o pessoal de casa saber. Além da questão genética, que isso você herda dos seus familiares, por exemplo, se você tem um pai ou um irmão diabético, você tem um risco um pouco maior, a obesidade é uma epidemia mundial. Tá? A obesidade ela é uma doença, mas que ela leva, se você tem muito obeso, você tem um risco aumentado de ter o diabetes se você tem obesidade.
E o diabetes, ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares, isso é importante a gente falar. Além disso, tem a pressão alta, que também é fator de risco, tabagismo, cigarro faz mal para a saúde, sedentarismo, dieta inadequada. E tudo isso junto aumenta o risco de ter problemas no coração do paciente, por isso que é importante se cuidar. Com certeza. Doutora Rosália, depois que eu fiz aqui esse diagnóstico, caso eu descubra que eu tenho diabetes, em todos os casos é necessário o uso de medicamentos ou não? Então, o tratamento do diabetes, ele começa com a mudança de estilo de vida. Então, primeiro, uma alimentação adequada, atividade física, mas infelizmente nem sempre é possível controlar só com essas medidas. E às vezes é necessário, então, entrar com uma medicação, normalmente via oral, a não ser numa fase mais avançada do diabetes tipo 2, que às vezes é necessário introduzir insulina, ou no diabetes tipo 1, que normalmente o uso de insulina é necessário. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Essa ação ela é muito importante e nós do Você Bonita ficamos muito felizes de saber que nós podemos contar com excelentes profissionais. Vou deixar aqui então o contato da doutora Rosália, que é doutora.rosaliapadovani.endócrino. E o site é o sbhci.org.br. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Voltem sempre. Carol, foi um prazer participar desse multirão de diabetes. E você aí que está nos assistindo, ainda dá tempo de vir pra cá. Até às 13h30 estaremos por aqui. Obrigada, Carol. Até a próxima. Tá aí, obrigada, Pamela, obrigada aí, tá cuidando de todo mundo, né? E eu acho que o melhor de tudo, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vou no parque e vejo que o parque tá cheio, que as pessoas estão fazendo atividade física, né? Que você vai, de repente, num lugar, num restaurante, num buffet, num restaurante por quilo, e você olha pro prato das pessoas e vê que o prato já tá diferente do que a gente via antigamente. Isso, eu acho que o Você Bonita tem uma contribuição muito grande e o público do Você Bonita sabe disso. Então, assim, foi muito legal a experiência do mutirão. Faremos mais vezes com outros temas e sempre priorizando ajuda a você, que nos assiste, que confia nas nossas informações e que a gente faz com todo carinho, viu? Então, até 1h30 da tarde, vem, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem depois dessa decisão, né? Para ter ou a consciência tranquila ou o alerta. Preciso mudar alguns hábitos. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que não é legal, mas que vai ser fundamental para o seu tratamento, para a sua qualidade de vida. Vem, que a gente está adorando tudo isso. Mas agora...